tecnologia, a meu ver, ela está transformando a linguagem. Quanto você acha que a tecnologia está mudando essa forma de se comunicar das crianças? Olha, a linguagem é poder, né? A gente sabe disso, né? Que linguagem é poder. Aliás, vivemos um período muito doido em relação a isso, e tem a ver também com a tecnologia, porque a gente acha que a tecnologia é libertadora, tem esse discurso, né? Tem um lado que sim, ela pode ser libertadora, mas tem um outro lado que nos né? Viramos escravos totalmente, né? Voltamos às amarras que sempre reclamamos. Em relação à linguagem, passa um pouco por isso. No 1984, né? Que nunca foi tão atual. Nossa, meu Deus, que livro atual. Ele faz pouco tempo, lá naquela sociedade, né? Do Orwell, tinha um departamento que cuidava só de linguagem. Se vocês lembram disso, era um departamento para cuidar da nova língua, que era a língua nova daquele... E o discurso do cara que mandava lá era simplificar cada vez mais as palavras, simplificar cada vez mais a linguagem, a sintaxe, porque quanto menos repertório, quanto menos sofisticado, menos pensamento, menos reflexão, mais controle. E era uma coisa assim, né? Quer dizer, né? E as pessoas eram policiadas em relação a isso. Existe a polícia do pensamento para vários setores e também para o setor da linguagem. Então, a tecnologia, é o uso que a gente faz dela. Aquela velho clichê, a faca para passar a manteiga no pão para matar. Depende do uso que a gente faz. Então, a tecnologia ela pode ampliar a linguagem muito, mas se você fazer pesquisa, o que as pessoas procuram hoje na internet, por exemplo, as últimas pesquisas que eu lembro, sei lá, 80% das buscas, 90%, é sexo, enfim, são assuntos que não tem a ver com cultura, né? Você pode fazer um uso cultural, nossa, eu quando a internet floresceu, cara, até hoje, estou fascinado, estou com alguma dúvida, posso entrar numa biblioteca alemã para procurar um texto que você quer. Poxa, que coisa maravilhosa! Ou um texto que está em domínio público, que está lá inteiro na internet para você, que coisa maravilhosa! Altas pesquisas, meu Deus! Mas ao mesmo tempo eu posso passar 10 horas no Facebook falando da minha unha encravada, né? Quer dizer, é o uso que a gente faz da tecnologia. Então, os adultos, em relação à infância, tem que ter essa noção, que tem que ter uma mediação disso com ela, tem que ver que se você deixar na mão da criança essa decisão, ela vai para as coisas, né, mais sem importância, essas pequenas principalmente, ela vai querer brincar aqui, acolá, vai crescendo e vai continuar fazendo aquilo, vai virar jovem e vai ficar, não, você tem que fazer uma mediação. E em relação à linguagem também, quer dizer, você vai achando que aquela linguagem da internet que é uma linguagem nova, mas que aquilo lá é a linguagem que vai ser de todo mundo, eu acho que isso empobrece o pensamento humano, empobrece as reflexões. É o George Orwell, existe uma coisa por trás disso, a coisa da simplificação, vamos simplificar porque ninguém entende nada, quanto mais simplificado, mais simples, né, de controlar todo mundo. Bem mais simples, o cara não é, porque a linguagem é a base do pensamento. Quanto mais linguagem, quanto mais banho de histórias, eu tô pensando aqui milhões de pesquisas que eu podia falar sobre isso, né? De vários educadores, vários pesquisadores da área da linguagem, mostrando que crianças que ouvem histórias, que leem muito, são crianças mais pensantes, que falam pelos cotovelos, têm mais repertório, conseguem enxergar o todo, conseguem enxergar o pequeno, conseguem lidar melhor com as demandas, com os conflitos, sabem o poder da palavra. A gente falou muito da violência. Para mim, uma das causas da violência no Brasil é falta de repertório, falta de linguagem. Porque se fala, o cara tem comida, tem casa, a família tem lá, o cara tem computador, e tem uma violência atroz nas escolas, nas ruas. Por quê? Porque falta repertório. Quando você não tem repertório, quando um bebê, a criança pequena, não tem repertório, o que ela faz? Ela morde. Ela vai, morde outro, porque ela não consegue falar. Se eu não consigo falar, eu vou arrancar um pedacinho da criança para poder me entender. Então tem muita criança que morde na escola porque não tem repertório. Vai lá e... Então a violência é um pouco isso. O jovem que não vai ter repertório e não sabe o poder que a palavra tem, pode machucar muito mais do que um soco, porque a gente sabe disso, que a palavra pode machucar muito. E quando a criança percebe isso, crianças pequenas que têm esse banho de linguagem na sua vida, elas percebem que a palavra pode chegar para o pai e para a mãe falar, eu te odeio, eu não gosto mais. Ela está manipulando com a linguagem as emoções do pai. Não precisa chegar lá e dar um tabefe no pai.
ou bater no pai. Atrás da linguagem ela sabe lidar com aquilo, sabe como isso provoca, qual é o poder que a linguagem tem. A gente simplificando, né, simplificando demais esse mundo das palavras, a gente está perdendo pensamento, está perdendo reflexão, e eu não acho que isso seja uma coisa assim à toa, assim, acho que tem coisas por trás, existe uma intenção nisso, acho que não é uma coisa assim, está acontecendo, não, eu acho que tem infelizmente, mas eu acho que existe sim grupos que sabem disso e que vão deixar rolar, mas é mais fácil de controlar, né? Quanto menos palavras, né? deixa as pessoas assim, né? Então pais, professores, pessoas que lidam com crianças teriam que ter essa consciência e de novo, desafiar a criança e banhar a criança de linguagem diariamente, linguagens significativas, humanizantes, banhar elas. O mais engraçado é que as cabeças pensantes disso, todas elas falam direito. Passaram por banhos de linguagem. É como você pegar os grandes revolucionários, você pega da Revolução Russa, são todos filhos da burguesia e da aristocracia, que sabiam falar várias línguas e sabiam o poder que a linguagem tinha na vida delas. Para chegarem nesse pensamento complexo revolucionário, a linguagem fez parte da vida deles. Mas para o outro, né, quer dizer, é uma coisa... Mas era para eles. Mas era para eles, uma coisa bem curiosa isso, é muito curioso, é como o Rousseau. Rousseau é um dos culpados. Rousseau é um dos culpados, porque o Rousseau, no livro dele, do Emílio, isso valeria também um grupo de leitura, lá um clube de leitura com o Emílio do Rousseau. Ele faz um livro para ver como que seria a educação perfeita de um ser humano, né? E o Emílio de Rousseau, ele tem umas milhões de dicas como se educar, né? Esse carinha para a vida. Ele acreditava nessa coisa que eu acho que para a época foi revolucionária, mas hoje é nefasto, mas para a época foi revolucionário, sim, que a criança nascia pura e a natureza corrompia, aquela velha... Para a época que eu comentei com vocês, né, antes, que a criança não era nada, então ele até salvou várias crianças com esse pensamento, porque você ia proteger das coisas do infanticídio, né? Mas a gente evoluiu, sabe que não é verdade isso, não é? Que a criança carrega dentro dela muita coisa, ela não chega assim aberta, limpa, aberta, pura e toda, né, pra terra. E tem gente que ainda acredita nessa questão do Rousseau. Mas o Emílio do Rousseau, o que ele fala do Emílio do Rousseau? Que não era para ler livros para o Emílio, porque ele achava que os livros, a gente está falando, que os livros contaminavam a alma infantil. Os livros contaminavam o pensamento infantil, deturpavam, traziam a perversão para a infância. Né? Olha isso, né? Só que o próprio Rousseau, para chegar nesse pensamento, ele fala nas suas confissões, que a gente precisa ler. Mas vamos ver como foi a infância do Rousseau. Foi cheia de livros, foi cheia de histórias. Quer dizer, para ele chegar nesse pensamento, o pai dele leu muito para ele. Ele leu livros, ele ouviu histórias. Mas aí ele, para o Emílio, diz: não, isso aqui corrompe. Se o Emílio fosse realmente seguir né, até os 12 anos, não podia ler histórias, não podia ler livros, só livros assim, eram umas coisas meio assim, mais moralizantes, edificantes. Quer dizer, o menino com 12 anos ia chegar bobado, realmente, ia chegar, não ia ter nada. Então é um pouco isso que a gente está conversando aqui, né? Saber o poder que a linguagem tem. A linguagem, ela tem é uma coisa que as pessoas, eu falo assim, criança, a gente não é uma semente, as pessoas têm essa imagem ainda, né? Põe lá no pote, põe água e cresce, quer dizer, geração espontânea. A criança, ela carrega dentro dela milhões de coisas, um mundo, um vulcão e tudo mais. Essa é uma herança mesmo, que a gente precisa desconstruir essa herança, né?